Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Nesse vídeo a gente começa a falar do metabolismo celular. Eu vou definir nessa aula o que é metabolismo, quais são os tipos de metabolismo e a importância do famoso ATP, adenosina trifosfato. Você vai ver para que serve, qual é a estrutura do ATP, de onde vem o ATP. Eu espero que você aproveite a aula. Guerreiro da quarentena, somos guerreiros da quarentena, é isso aí, estudando de casa, mesmo assim, dá pra gente continuar os estudos aqui com vocês, tá ok? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Aproveite a aula. Muito bem, olha lá, vamos falar de bioenergética, dar introduções aqui para vocês sobre esse assunto, tá certo? Bioenergética, você vai ver que nada mais é do que metabolismo energético, ou seja, reações químicas da célula que produzem ATP, tá certo? Esse ATP ele vai ser produzido a partir dos nutrientes energéticos presentes aqui nos alimentos, por isso que eu coloquei essa figura aqui para vocês, ó, tá vendo aqui, ó, alimentos que têm predominantemente carboidratos. Pois é, a degradação desses carboidratos que estão aqui nesses alimentos levarão à formação do adenosina trifosfato. Já está aqui inclusive a fórmula estrutural do ATP, do adenosina trifosfato. Vamos ver como é que é esse negócio aqui de alimentos virando ATP, melhor dizendo, né? Nutrientes energéticos como carboidratos e também os lipídios, tá certo, gente? Virando ATP. Vamos ver como é que é isso daí. Então, conceitos: metabolismo, reações químicas da célula, tá aí já falando para vocês, isso eu tinha comentado. Tipos de metabolismo, olha lá, catabolismo. O catabolismo envolve as reações químicas de quebra ou degradação de compostos que tenham carbono. Reações de quebra ou degradação de substâncias são compostos que têm átomos de carbono, tá certo, gente? A gente descobriu que separar átomos de carbono libera energia para a síntese do ATP. Então, esse processo, aliás, olha só, esse processo libera energia. Toda vez que uma reação química libera energia, a gente a chama de exergônica. Portanto, nós temos um processo exergônico. Né? Esse prefixo ex indica saída, movimento para fora, no caso, liberação de energia, tá certo? Muito bem, se existem reações de quebra, existem reações de síntese que produzem, que constroem. É o que a gente chama, então, de anabolismo, tá certo? Então, vamos lá, ó. Reações de síntese, ou de produção de substâncias. Esse processo, ele vai consumir energia, ou seja, esse processo precisa de uma fonte de energia. No caso da fotossíntese, a fonte de energia é a luz, tá ok? Então, nós temos um processo que consome energia, esse processo é chamado de endergônico. Esse prefixo en indica movimento para dentro, ou seja, no caso está sendo consumida a energia, alguma fonte de energia. Reações endergônicas envolvem aqui o que a gente chama de anabolismo. Muito bem, então, gente, vamos ver aí, né? Então, agora o metabolismo energético ou bioenergética, tá vendo? Vamos definir isso daí para vocês aqui aparecendo, tá vendo? Olha lá, processos anabólicos e catabólicos de fixação ou liberação de energia. Claro que os processos que fixam energia são anabólicos, os processos que liberam energia são catabólicos, tá ok? Esses processos são importantes para que a célula se mantenha viva, ou seja, em atividade celular. Então tá aí, ó, o anabolismo ele vai partir de moléculas simples, são moléculas pequenas como H2O, molécula de água, como CO2, que é a molécula do gás carbônico. Vai ocorrer então a absorção de energia, tá vendo? A energia entra aqui, ó, ela vai ser absorvida para que ocorra então a síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Isso é anabolismo, moléculas simples, certo? A partir da energia que é consumida, absorvida, sendo matéria-prima, servindo de matéria-prima para a construção de moléculas complexas, como açúcares, como o carboidrato glicose, por exemplo, tá certo? Essas moléculas complexas agora vão ser consumidas no catabolismo, elas vão ser desmontadas para refazerem aí as moléculas simples, tá vendo? A gente tem um ciclo, inclusive, né? Lógico, anabolismo, ao contrário de catabolismo,
Dá para fechar um ciclo. Então, olha só, moléculas complexas são degradadas em moléculas simples, isso libera energia. Tá aí, nós temos aqui anabolismo e catabolismo se complementando. Anabolismo absorve energia, catabolismo libera energia. Muito bem, gente. Vamos falar agora do adenosina trifosfato. Tá aí, o que tem o ATP adenosina trifosfato? Pois é, a gente descobriu que a célula quebra compostos orgânicos para formar ATP e que é o ATP de fato que mantém a célula funcionando. Vamos definir então: composto com energia química disponível, pronta para ser utilizada no trabalho celular, na atividade da célula, nas atividades da célula, na vida da célula. Formação, né? Ou seja, de onde que vem o ATP? A partir da degradação de compostos orgânicos, como carboidratos e lipídios, principalmente. Carboidratos e lipídios são compostos energéticos. São energéticos, viu, turma? Chamados assim. Por conta disso, né? A degradação deles leva à formação do ATP. Caracterização, opa, quase não falei aqui. Caracterização, o que é isso, né? Vamos falar melhor um pouquinho, dar uma melhorada na definição de ATP, tá certo? Definição de ATP: nucleotídeo trifosfatado. Vou mostrar isso, não sei se você lembra disso. Nucleotídeo é componente de ácido nucleico, pois é, né? Além de fazerem parte dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, nós temos aqui um nucleotídeo que, quando recebe 3 grupos fosfato, se transforma no ATP. Aliás, é o que significa trifosfato, né? Vamos ver na sequência, tá certo? Ele tem 2 ligações terminais de fosfato ricas em energia, principalmente a última, eu te mostro já na estrutura. Tudo isso aqui que está na caracterização eu preciso te mostrar na estrutura do ATP para ficar mais claro, tá certo? Mesmo assim, se você já tiver dúvida, quiser colocar nos comentários, fica à vontade, deixa aí que eu respondo para vocês. A hidrólise dessas ligações, ou seja, essas ligações fosfato ricas em energia, fornece energia para o trabalho celular. Então, tá vendo? Tudo coisa que a gente descobriu, gente, tá certo? A gente come açúcar e gordura, principalmente açúcar claro, para que a gente forme ATP, tá certo? Aí o ATP tem reações energéticas, a quebra dessas ligações, perdão, eu falei reações, tá errado, essas ligações, melhor dizendo, tá? Elas são ricas em energia. A ruptura dessas ligações é por hidrólise. Hidrólise é uma reação de quebra na presença da água, tá ok? Tem uma enzima que faz isso também, não é só a água, mas a gente chama de hidrólise. Então a hidrólise dessas ligações fornece energia para o trabalho celular. Então tá aí o ATP, olha só, vou te mostrar a hidrólise dele. Então olha lá, tem uma enzima que a gente chama de ATPase. Ase, sufixo, geralmente indica enzima, tá certo? ATPase é uma enzima, então, que degrada ATP na presença da água. Olha só o H2O, por isso que a gente chama de hidrólise. Pois é, a hidrólise do ATP, adivinha, vai formar o adenosina difosfato. Esse D é de di. É uma molécula que tem 2 grupos fosfato. O fosfato a gente representa pelo símbolo do fósforo, tá? O P é o símbolo do fósforo, tá certo? Como o fosfato tem fósforo, a gente usa o P, tá ok? Então, olha só, aqui tem 3 fosfatos, adenosina trifosfato. Por ação da ATPase na presença da água, nós temos hidrólise do ATP. Então, a ATP vira adenosina difosfato, ou seja, ele perde um fosfato. Tá aqui, ó. Tá aqui o fosfato que ele perdeu. Esse P, repetindo, não é o fósforo apenas, tá certo? É um jeito de representarmos, na verdade, o fosfato, que é o PO4 3-, tá certo, turma? Não vai confundir. Claro que isso libera energia, tá vendo? Pronto, tá aqui, ó. Essa energia é que faz a célula funcionar, é que mantém o trabalho celular. Vamos melhorar isso aqui na estrutura do ATP. Pronto, tá aqui o ATP, ó, certo? Isso daqui é para vocês a adenina, que é uma base nitrogenada, tá? Ela tem átomos de nitrogênio. O nitrogênio deixa ela com caráter básico, por isso que a gente chama de base nitrogenada, é a adenina. Aqui a gente tem um açúcar com 1, 2, 3, 4, 5, ó, o 5º carbono está aqui em cima, está aqui fora, tá certo? Esse é o átomo de oxigênio, tá vendo? Esse é a ribose, é um açúcar. É uma pentose, porque tem 5 átomos de carbono, tá certo? Ela tem 2 hidroxilas aqui embaixo, por isso que ela é a ribose. E aqui, ó, tá 1, 2, 3 grupos fosfato. Antes aqui dos fosfatos, tá vendo? Já apareceu para você, ó, adenina com ribose a gente chama de adenosina. Até coloquei aqui as cores, né? Fiz uma gracinha para vocês, ó, tá vendo? Ó, adenina mais ribose a gente chama de adenosina. E os 3 fosfatos são os grupos fosfato, trifosfato. Tá aí o ATP, né? Ficou ao contrário, né? Não tá adenosina trifosfato, mas só para mostrar para vocês. Adenosina, adenina mais ribose,
3-fosfato, trifosfato. Veja que é uma molécula complexa, né? A gente tem uma molécula aí razoavelmente complexa. Aqui a gente tem uma ligação muito energética, tá certo? Vamos ver aqui, deixa eu te mostrar, pronto, tá aqui, ó, a ligação energética. Outra ligação bastante energética são as ligações fosfato, muito energéticas. Essa aqui é a principal, tá certo? Ó, entre o terceiro e o segundo fosfato. Aí a gente tem aqui também entre o segundo e o primeiro fosfato ligações, pronto, ligações energéticas. Cara, é daqui, ó, dessa ligação aqui principalmente, depois dessa aqui, que vem a energia para as células funcionarem. Aqui só para você ver, né, nós temos aqui estruturas derivadas do ATP, ou que são formadas primeiro, depois vem o ATP. Nós temos aqui, ó, adenosina monofosfato, quando a gente inclui só um fosfato, na adenina com ribose, tá certo? Ó, adenosina monofosfato. Tem também o ADP, tá certo? Tá aqui, ó, adenosina difosfato, 2-fosfato, é adenosina difosfato. E o tal da ATP, adenosina trifosfato, só para você aqui entender que existem também esses compostos, né? O AMP, que é com um fosfato só, adenosina com fosfato. O ADP é então a adenosina com 2 fosfatos e o ATP que tem 3 fosfatos mais adenosina. Gente, primeira aula de metabolismo, na sequência ou na próxima aula de metabolismo eu te falo das fermentações, e aí depois da respiração celular, aí depois da fotossíntese. Muito bem, então, gente, foi aí primeira aula de metabolismo energético. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Abraços, beijos, até a próxima videoaula.